Vocês alguma vez ouviram ou sentiram algo tão escalofriante que vocês não tiveram a coragem de contar para ninguém? De tão assustador que foi? Bem-vindos ao Arquivo 83, um canal de contos de terror que vai fazer vocês morrerem de medo. Olá a todos, eu sou estudante de Ciências Sociais na Faculdade de São Judas e para minha tese escolhi analisar a história de vida de algumas trabalhadoras do sexo. O objetivo era obter dados socioculturais sobre o comportamento atual das pessoas com elas. Para começar, não foi difícil encontrar essas mulheres, já que moram em São Paulo. Para iniciar as pesquisas, a única coisa que tive que fazer foi pegar um ônibus que me deixava bem pertinho do bairro Butantã. Este bairro está localizado na zona oeste de São Paulo. Ali é uma área dedicada ao intercâmbio de dinheiro por carícias. Existe uma enorme quantidade de mulheres e travestis pelas ruas à espera de clientes. Eu, com muito respeito, cheguei perto de uma delas e perguntei se ela poderia me ajudar com um trabalho para a faculdade. Mas no meu primeiro dia, me topei com um enorme obstáculo. A maioria me disse que eu perderia meu tempo estudando, que era melhor eu abandonar tudo e me unir a elas. Confesso que fiquei frustrada. Eu tinha que acabar este trabalho. Eu precisava encontrar alguém que me ajudasse com informações que somente alguém que esteja neste meio poderia me dar. Fui para casa desanimada, mas eu não ia desistir. No dia seguinte, levantei bem cedo, tomei um café bem forte e fui para o meu segundo dia. Desta vez, fui para outra rua. Esta era mais tranquila. Ali me senti intimidada por aquelas mulheres, com semblantes tanto alegres como tristes ou extrovertidos. Respirei fundo e fui falar com elas, com medo de escutar novamente um não, mas eu fui mesmo assim. A primeira foi uma moça cujo nome laboral era Joana. Ela aceitou me ajudar e eu a convidei para ir até um café-bar que tinha ali perto. Ali começou tudo. Joana me contou que ela entrou no mundo da prostituição por conta própria, que era ela mesma quem tomava conta do dinheiro que ganhava e ela não tinha nenhum cafetão. Ela disse que queria ser como Dona Ana, mas sem chegar ao extremo. Ela só queria ser muito rica e ter várias meninas trabalhando para ela. Enquanto pagava o café, perguntei a Joana se ela teria alguma amiga que me pudesse ajudar com mais informação. Ela me deu um sorriso e me disse que falaria com sua amiga Gabriela, mas eu deveria voltar no outro dia, porque Gabriela, a estas horas, já estava trabalhando. Me despedi de Joana com um sorriso enorme na cara e fui para casa e quase não pude dormir. Eu estava emocionada. No dia seguinte, levantei bem cedinho e ao chegar na rua, entre as trabalhadoras estava Joana. Vi que ela estava na companhia de outra moça mais jovem, na qual ela já foi logo me apresentando dizendo: "Esta é a amiga que te falei, Gabriela, nome de trabalho, claro." Gabriela era uma moça cheia de vida e já foi logo me contando toda a sua vida, como se eu fosse sua amiga íntima. Ela me disse que depois de contar todas suas aventuras, que me ajudaria a entrevistar a outras garotas. Depois de escutar a Gabriela e a outras garotas mais, eu a agradeci e voltei para casa cheia de alegria. Depois de tomar um banho e jantar, me sentei na frente do computador para passar as entrevistas. E me dei conta que Gabriela também falou da Dona Ana, que sonhava ser como ela, mas sem passar dos limites. Na faculdade, apresentei meus avanços na investigação e decidi voltar no bairro Butantã para pedir ajuda a Joana e a Gabriela. Eu necessitava entrevistar mais 3 garotas. Elas então me levaram até Natália e Júlia. Elas me contaram tudo sobre a vida delas.
mas algo me intrigou. Elas não eram amigas de Gabriela nem da Joana, mas ainda assim também mencionaram o nome da dona Ana. Isso me fez inesperadamente mudar o rumo da minha investigação. Intrigada com este nome, Ana, eu voltei várias vezes naquelas ruas, mas desta vez eu queria saber quem era a dona Ana. Descobri porque muitas mulheres queriam ser como ela, mas sem cair em determinadas ciladas. Eu queria saber quais eram estas ciladas e segui voltando ali e conversando com muitas mulheres e conhecendo territórios mais escuros, até chegar a Dolores, uma senhora que trabalhou boa parte da sua vida como garota de programa. Dolores foi amiga de Dona Ana. Elas tinham a mesma idade e Dona Ana compartilhou coisas incríveis com Dolores. Dona Ana nasceu e cresceu no Jardim Ângela, periferia de São Paulo. Seus pais eram pessoas humildes. Ana passou sua infância com muitas carências. Isso foi o que Dona Dolores me contou. Dona Dolores me contou que os pais de Ana perderam tudo e que não tinham nem onde morar e foram viver debaixo de uma ponte em uma casa feita de papelão. Mas isso não era o pior. Tudo ficou ainda mais difícil quando sua mãe engravidou. Na época, Ana tinha 9 anos e um ódio imenso tomou conta do seu coração. Ana andava com a roupa suja e rasgada, enquanto via outras crianças andarem limpas e de mãos dadas com os pais. Sua irmã Maria nasceu uns dias após o seu aniversário de 10 anos e sobreviveu graças às ajudas da Cruz Vermelha, que atendeu a sua mãe. 4 dias depois, sua mãe voltou para a casa de papelão, mas desta vez com uma boca a mais que alimentar. Com a ajuda de esmolas e algum que outro roubo, Maria chegou aos 5 anos de idade. O tempo passou e Ana chegou na adolescência. Com 15 anos, mas com a má alimentação, mantinha as características de uma criança de 10 anos. Ademais, sua estatura e peso estavam por debaixo da média. Uns meses depois, Ana passou por algo que transformaria para sempre sua vida. Seu pai simplesmente trocou ela por dinheiro. Entregou ela para um homem que roubou sua inocência, mas também fez Ana abrir os olhos e ver que ela teria que lutar e sair daquela vida miserável. O que ela podia esperar se seu próprio pai fez isso? Imagina os demais. Naquela noite, Ana voltou a casa, pegou a pouca roupa que tinha e desapareceu na escuridão. Pediu carona no dia seguinte a um caminhoneiro que a deixou perto do bairro Butantã. Ali Ana começou a andar e viu muitas mulheres com corpos esculturais, vestidas com vestidos ou saias curtas, com escotes que deixavam à vista seus atributos. Já Ana vestia um vestido velho, carecia de seios e não tinha nenhuma curva que pudesse chamar a atenção de alguém. Ainda assim, se surpreendeu quando um homem parou perto dela com um carro. Ela sabia que aquele homem faria coisas horríveis com ela, mas estes pensamentos sumiram quando viu um bolo de dinheiro na mão daquele homem. Ela não pensou muito e aceitou o dinheiro, que usaria mais tarde para alugar um quarto. Naquele dia, Ana fixou uma meta, que seria nunca mais passar fome nem ter necessidades econômicas. Ela então se aproximou de várias trabalhadoras e pediu ajuda. Algumas delas ensinou para ela a importância de se cuidar para não engravidar e evitar doenças sexualmente transmissíveis. A ensinaram também os diversos trabalhos que faziam e quanto deveria cobrar por cada um deles. Aos 18 anos, Ana já era uma profissional do trabalho. Contava com inumeráveis clientes. Ela chegou ao ponto de poder escolher com quem queria trabalhar. Aos 20 anos,
Ana já tinha sua própria casa e podia se dar todos os luxos que queria. Foi aí que chegou Jorge na sua vida. Jorge enchia Ana de presentes e queria ver ela todos os dias. O tempo passou e Ana se apaixonou por Jorge, tanto que prometeu deixar o trabalho carnal para ser a sua esposa. E ele aceitou, claro. Este amor durou vários meses, até que Ana descobriu que estava grávida. Ela não achou necessário se cuidar, já que achava que havia encontrado o amor da sua vida. Ana esperou ansiosa a chegada de Jorge para dar a notícia, mas o que ela não esperava era a resposta que ele lhe daria. Ao invés de se alegrar, Jorge ficou furioso e disse que uma gravidez estragaria seu corpo e que ele não queria ser pai de maneira alguma. Soltando essas palavras, Jorge saiu pela porta. Ana, desesperada, pegou um táxi e seguiu Jorge até chegar a uma casa muito bonita. Ali se encontrava um guarda. Ana foi lhe perguntar se poderia chamar o Jorge. O guarda olhou e disse: "Já é tarde. Ele deve estar com os filhos e a esposa. Volte amanhã." Ana ficou muito triste. O guarda, com pena, olhou para ela e disse: "Se você tiver algum recado, pode falar. Eu darei o recado assim que ver ele." Ela deu um sorriso de canto, disse boa noite e voltou para casa com o coração em pedaços. Ela ficou destruída com tamanha traição. Ficou tão desiludida que no seu coração só havia espaço para o ódio. Depois de 3 dias sem quase comer e trancada no seu quarto, ela saiu, pegou um táxi e desapareceu por 15 dias. Ao retornar para sua casa, Ana estava diferente, parecia outra pessoa. Dona Dolores conta que Ana se transformou em uma mulher muito arrogante e grosseira e ficou distante de todos, incluindo ela. Meses depois, Dolores e Ana se encontraram em um bar. Ana tinha bebido muito e acabou contando para sua amiga por que desapareceu por 15 dias. Ela contou que foi para uma cidade próxima com a intenção de sanar as feridas do seu coração. Mas ao chegar, escutou 2 mulheres conversando. Elas falavam sobre uma pessoa que resolvia todo tipo de problemas através da bruxaria. Devastada, ela decidiu ir até a direção e viu que ali havia uma curandeira. Ana lhe contou sua desilusão amorosa. A mulher a escutou e, enquanto isso, foi fazendo uma espécie de chá que logo deu para ela tomar. Disse que com este chá ela iria abortar e que poderia aproveitar a oportunidade e oferecer o bebê em troca de abundância e prosperidade. Que assim ela se esqueceria para sempre do homem que a fez sofrer. Dona Dolores me disse que depois de escutar a revelação de Ana, decidiu se afastar por completo daquela mulher que um dia ela considerou sua amiga. Dona Dolores não queria fazer parte nem saber nada de rituais satânicos. Dolores também me contou que depois de se reverem no bar, Ana nunca mais falou com ela. Meses depois, se escutou que Ana estava contratando garotas para trabalhar para ela, com benefícios como proteção, medicamentos e hospedagem. Ana deixou a casa que viveu por muitos anos e comprou uma muito mais grande. Tudo parecia um mar de rosas, até que Dolores ficou sabendo que Jorge, o homem que partiu o coração de Ana, tirou a própria vida. Dona Dolores me contou que sabia no fundo que Ana tinha algo que ver com a repentina morte do seu ex-amante. Dolores então começou a observar mais de perto as atividades de Ana.
Dolores se deu conta que alguns meses depois, Ana comprou um carro. Naquela época era difícil ter um carro, ninguém conseguia ter porque era muito caro. Foi aí que Dolores viu que cada vez que Ana se ausentava da cidade, voltava mais jovial. Ela usava o carro que comprou para desfilar de um lado ao outro, que todo mundo pudesse ver o rica e glamurosa que ela era. As garotas que trabalhavam para Ana ganhavam excessivamente bem, e a maioria dos homens que frequentavam a casa dela não conseguiam uma noite com ela, já que ela cobrava um preço altíssimo, assim que a maioria se contentava em passar a noite com uma das garotas que estava por ali. O dinheiro não era problema para Ana, já que cada dia ela era mais rica, tanto que chegou a ser reconhecida como a prostituta mais rica da zona. Ana foi atacada diversas vezes por pessoas que a invejavam, que queriam ser como ela. Porém, Ana saía ilesa de tudo. Dona Dolores me disse que Ana se ausentava 2 ou 3 vezes por ano. Dona Dolores acredita que sua amiga tomou gosto por engravidar e depois abortar, fazendo assim oferendas que a faziam ficar cada dia mais rica. Mas neste mundo, nenhuma má ação fica impune. Um dia, desde a casa de Ana, ligaram para a polícia, porque uma das meninas que trabalhava para ela a encontrou de joelhos no meio da sala gritando e olhando para o vazio. Ela apontava com o dedo para uma porta que dava para o closet e dizia que ali dentro estava um homem horrível. Ela descreveu o homem com uma cara deformada, com olhos vermelhos e dentes bem grandes. Os policiais que ali estavam procuraram pela casa à procura de algum intruso, mas não encontraram nada. A partir daí, começaram os rumores que Ana estava ficando louca. Dona Dolores, nesta época, acabava de completar 30 anos e levava quase 5 anos sem se falar com a sua antiga amiga. Mas ao saber que Ana não estava bem, decidiu ir até a sua casa. Ao chegar na casa, as garotas a convidaram para entrar e se sentar. Em seguida, lhe serviram um café. A casa estava limpa e perfumada. A casa estava cheia de detalhes caros por todos os lados. Minutos depois, Ana se aproximou da sua velha amiga, já com lágrimas nos olhos, e já foi logo pedindo perdão por não valorar a amizade que elas tinham. As duas conversaram e Ana contou o que estava vivendo, mas evitou mencionar as imoralidades que fazia para conseguir todo o dinheiro que tinha. Ana contou para Dolores que tempos depois voltou até o lugar onde viviam seus pais e lhes entregou o dinheiro e enviou a irmã para uma faculdade. Ana queria que Maria pudesse ter o que ela nunca pôde, mas a conversação entre as duas se centrou nos pesadelos que Ana estava sofrendo cada noite. Ela se sentia perseguida por sombras. Ana então pediu a Dolores que, se pudesse, que se mudasse para sua casa, já que ela se sentia muito sozinha. Dolores aceitou e aí começou a ver o que realmente acontecia com a sua velha amiga. Durante a noite se escutavam muitos passos no quarto de Ana e muitas vezes se ouviam choros de bebês. Pouco a pouco as garotas que trabalhavam para Ana foram se mudando. Chegou um momento em que Ana e Dolores eram as únicas que viviam ali. O dinheiro que ela tinha era para pagar os empregados que vinham 3 vezes por semana. Pouco a pouco, seus empregados também foram desaparecendo. Diziam entre eles que a casa estava maldita. Ana foi perdendo seu brilho, o cabelo caía, cada dia ficava mais magra e só conseguia dormir à base de medicação.
Um dia antes de dormir, Ana pediu a Dolores que ficasse no quarto com ela até ela adormecer. Dolores aceitou e ficou ali até Ana pegar no sono. Vendo que sua amiga tinha dormido, ela se levantou e caminhou devagar até a porta. E foi aí que escutou um grito: "Leva eles daqui! Eu não quero ver eles!" E começou a chorar. Parecia que Ana estava sendo atacada por algo invisível. No dia seguinte, Dolores preparou o café, chamou Ana para comer algo. Mas Ana disse: "Eu não tenho nada, não tenho nada, nada, nada nesse mundo. O que eu faço aqui? O único que eu quero é tranquilidade. Eu tenho que mudar dessa casa. Aqui eu não estou bem." E disse então que ela deveria vender aquela casa e comprar uma mais pequena. Ana gostou da ideia, mas durante aquela noite, Ana voltou a ter pesadelos. Dolores escutou sussurros e choros que vinham do quarto de Ana. Em algum momento, Dolores se rendeu ao sono e, quando acordou no dia seguinte, viu que sua amiga já não estava em casa. A procurou pelo bairro e nada. Então foi até a polícia colocar uma denúncia por desaparição. Tempos depois, Dolores recebeu a visita de um advogado que tinha uma carta, na qual lhe nombrava, deixando para ela a casa de Ana e alguns que outros bens. Ana também se preocupou por sua irmã Maria, deixando dinheiro suficiente em uma conta bancária para que ela pudesse viver bem até acabar a faculdade. Descobriu também que Ana contou o segredo que guardava com muito cuidado a algumas garotas que trabalhavam para ela. Aí surgiu a lenda Dona Ana, a mulher que conseguiu tudo à base de sacrifícios de inocentes. Mas a maioria das prostitutas que hoje estão pelo bairro Butantã acredita que Ana somente foi uma garota de programa que ficou rica usando suas habilidades carnais e hoje em dia desejam ser como ela. Dona Dolores, tempos depois, encontrou um homem que a aceitou tal e como ela era. Se casaram em uma cerimônia simples e tiveram 2 filhos. Quanto a Ana, Dona Dolores conta que 2 anos depois da sua desaparição, em um terreno baldio, a polícia encontrou os restos de um cadáver de uma mulher. Como naquela época não conseguiram identificar, ela foi enterrada em uma vala comum. Dona Ana acredita que a sua amiga Ana esteve tão atormentada que vagou durante anos pela cidade até morrer.